Jornal da Rede Alesp. Vamos de entrevistado, Julie? Vamos de entrevistado. A gente conversa agora aqui no Jornal da Rede Alesp com o cientista político, o André César. Ele vai nos falar, claro, sobre o impacto das eleições municipais aqui no estado de São Paulo. Boa tarde, André. Bem-vindo novamente ao Jornal da Rede Alesp. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, André. André, vamos falar um pouco desse momento de eleições, né? Eu estava vendo aqui uma matéria falando de algumas possibilidades nessas eleições. Primeiro, um ataque hacker. Isso aconteceu lá no STJ. O STJ sequestrou os dados lá, os processos do STJ. A gente sabe que a votação na urna não é online, mas é uma possibilidade aí, né? Eu falo assim, no cômputo final ali dos votos, lá no TSE, no site do TSE. Como é que você vê essa possibilidade aí durante as eleições? Olha, realmente é real, dado o que aconteceu não só no STJ, mas também no Ministério da Saúde e outros órgãos públicos, né? Então fica evidente uma certa vulnerabilidade todos esses sistemas. Então, como você falou, a urna é inviolável ali, você, eleitor, vai lá, vota bonitinho, para prefeito, vereador, só que quando contabilizar aí sim, jogar num sistema geral que vai estar em rede via TSE, via TRS, aí sim pode ter problema. Esperamos, na verdade, que as autoridades, os responsáveis por isso, estejam preparados, porque seria, digamos, um caos, algo nesse sentido, e colocaria até em xeque todo esse modelo. Você acha que existe uma fragilidade dos tribunais? O ataque ao STJ mostrou isso um pouco, né? Essa fragilidade, não preparação. Eles estão há mais de uma semana ainda, não voltaram à normalidade ainda no site, né? Não voltaram. E aí você acredita, não, imagina, o sistema não tem como corrompê-lo, o sistema no sentido de corromper, de atacar, de ser atacado. Só que quando ocorre o evento, e o caso do STJ deixou bem claro, fica realmente preocupado. Abrem-se N possibilidades E esses hackers, eles são rápidos, são espertos, atacam em grupo, né? Então, realmente é um risco que, infelizmente, não pode ser descartado. Agora, André, a gente está falando de eleição municipal e a gente sabe que quando se fala em estado de São Paulo, a eleição também pode influenciar no pleito daqui 2 anos da eleição presidencial em 2022. A gente sabe que também tudo que acontece sempre no estado de né, São Paulo... Isso. A gente sabe que aqui no estado de São Paulo, tudo que acontece repercute demais no Brasil. Eu queria sua análise com relação a isso. É um chavão que eu vou falar, mas é o fato. A eleição municipal é a antessala da sucessão presidencial. E, particularmente esse ano, nós temos algumas novidades. Quer dizer, a pandemia, que mudou todo o desenho político institucional, e o fato do presidente da República ter antecipado a sucessão, a sua própria sucessão. Quer dizer, o jogo já está sendo jogado. E nós temos aqui no Estado um candidato forte, um pré-candidato bastante forte, o governador Dória. E, a partir disso, todo o resultado realmente vai impactar. E uma eventual vitória, se confirmando a vitória do prefeito, a reeleição do prefeito Covas, Bruno Covas, realmente vai ser um passo importante no sentido de começar a consolidar a candidatura Dória à presidência da República. Aí tem que ter composições, fala-se muito em alianças, negociações entre o PSDB com o DEM e o MDB, até reeditando o que houve no governo Fernando Henrique, nos 2 mandatos do presidente Fernando Henrique. Então, nesse sentido, a eleição da capital paulista é fundamental para os rumos, os destinos da nação. Pois é, uma questão que é única nessa eleição, que nunca aconteceu antes, que é novo para todo mundo, é a questão da pandemia. Né? Primeira vez que a gente vai ter, no Brasil, teve lá nos Estados Unidos, no mundo, eleições em meio a uma emergência sanitária. Isso significa que muitas pessoas que poderiam ir votar vão ficar em casa, vão preferir ficar em casa para não ter aglomeração. E aí a gente tem as pesquisas eleitorais, né, que dizem uma coisa. No último pleito, por exemplo, eles erraram aqui, né, falando que haveria segundo turno, e acabou não tendo segundo turno nas eleições, no caso das eleições municipais.
Como é que você vê essa questão? Pesquisa de opinião, sem falar em candidatos, nada disso, mas falando em pesquisa de opinião versus possibilidade de comparecimento durante as eleições. Será que os eleitores vão comparecer? A abstenção vai ser maior? Queria que você analisasse, por favor, essas questões. Olha, como você bem falou, é uma novidade absoluta. Nunca votou-se num contexto desse de emergência sanitária. Há uma tendência, sim, hoje, de um comparecimento menor por parte do eleitor, que fica preocupado em se expor, em aglomerações, né, evitar aglomerações. Então, isso pode alterar os resultados. E as pesquisas, é difícil elas captarem, de fato, esse quadro, essa realidade. Eu posso dizer que eu voto no candidato X, mas na hora eu não compareço, então aquele voto que estava previsto, aqueles votos, aquela massa de votos, pode não se materializar. Agora, o que é importante é que, dada a campanha, pouco dinheiro nas campanhas, e uma campanha mais encurtada, mais enxuta, acaba favorecendo os atuais ocupantes dos cargos que disputam a eleição, os prefeitos que podem disputar a reeleição. Eles, sim, são os grandes favorecidos por essa realidade. Eles apareceram bastante ao longo da pandemia, né, defendendo a saúde da população, falando diretamente com a população, então se tornaram mais conhecidos. Nesse sentido, é uma realidade distinta que torna mais difícil o quadro para quem não está no poder, tentando vencer quem está no poder. E, André, quando a gente fala em pandemia, né, em muitos setores, muitos aspectos, traz uma reflexão. Você, como cientista político, qual a reflexão que a pandemia traz nesse momento para a política no estado de São Paulo e no Brasil? Olha, a questão da saúde pública é fundamental. O SUS se mostrou um instrumento da população do país fundamental, e, nesse sentido, realmente mostra que o Estado é fundamental. O Estado tem que estar presente. Essa história de vamos privatizar tudo, não. Vamos devagar, porque na hora que você precisa, é o Estado que vai estar lá combatendo, trabalhando pelo bem público, pelo bem de todos. Essa é a grande lição que a pandemia nos trouxe. O que a gente teve de diferente? A campanha na televisão terminou essa semana, hoje tem outros prazos, termina a prazo, acho que para anunciar em veículos de comunicação hoje. Amanhã termina, acho que para comício, para carreata. Me corrija se eu estiver errado, tá, André? O que a gente teve de diferente esse ano na campanha eleitoral? O que teve de bom, de ruim, em relação à campanha eleitoral desse ano? Olha, eu acho que os formatos, não de agora, mas já vem de algum tempo para cá, as pesquisas, as campanhas são muito duras, pouco atraentes para o eleitor. Você liga a televisão, o cara falando ali, o cidadão com seus apoiadores, aquela mensagem vote. Então, tem que se pensar, e isso não só no Brasil, isso é geral, tem que se pensar em maneiras mais inteligentes dessa comunicação entre o candidato o político e o eleitor, o cidadão. Então, e com a pandemia, com essa questão de você estar mais em casa, estar mais online do que normal, poderia ser uma ocasião para se tentar algo mais, digamos assim, ousado até. Só que não houve. As campanhas são... então, você tem, naqueles primeiros dias de campanha na televisão, por exemplo, e no rádio, a audiência é maior. Aí esgota a curva, vai descendo, a população não vai acompanhando mais, e talvez no final, nos últimos dias que nós chegamos agora, talvez tenha uma pequena subida. Mas realmente não atrai o eleitor e perdeu-se, da minha avaliação, uma grande oportunidade de se mudar a linguagem. E usando aí também a questão da internet, né? Das redes sociais e tudo mais. E, André, uma outra palavrinha que muito tem se ouvido até muito mais agora nesse momento de pandemia, a questão da polarização. Primeiro, eu gostaria que você contasse para quem está vendo, ouvindo a gente, o que significa esse termo e como você vê, então, a polarização aí política aqui no estado de São Paulo. Olha, a polarização são os extremos que estão competindo por espaço. Nós tivemos, nas últimas eleições, em especial em 2018, eleição presidencial, e nos estados,
dois grupos fortes se degladiando, um mais à esquerda e o outro bastante à direita, né? E isso acaba causando uma cisão na sociedade. É você amar ou odiar, não há meio termo. Agora, em eleições municipais, essa polarização é reduzida, porque os temas são mais focados naquela preocupação da cidade, da comunidade. É saneamento, é saúde, segurança, iluminação. Então, isso acaba reduzindo. Claro que uma cidade como São Paulo é inevitável. São Paulo é a joia da coroa, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, as grandes metrópoles. Aí sim, você acaba um pouco reproduzindo o embate nacional na política mais ampla. Mas, para o cidadão comum, que mora no interior, que está fora dos grandes centros, não vive nem trabalha nos grandes centros, essa polarização faz muito menos sentido no âmbito municipal. E aí você vê, as pesquisas estão mostrando, você fizer um corte por partidos mesmo, é muito fragmentado, o sistema é fragmentado, são mais de 30 partidos que estão na disputa, disputando as prefeituras, as câmaras de vereadores, e você não vai ter um grande vencedor, um grupo que vai ser o grande vencedor hegemônico, seja a esquerda, centro ou direita, vai ser bem fragmentado. E isso mostra que é uma realidade que não se replica no âmbito do dia a dia da população nas cidades. André, a gente está quase terminando o jornal. Se você puder explicar rapidinho para a gente sobre a influência das fake news. A gente teve lá em 2018 uma influência enorme das fake news. A Justiça Eleitoral, a Justiça desenvolveram aí mecanismos para combater a fake news. E deu resultado? Deu resultado, pelo menos até esse momento da campanha? Olha, acabar de vez com as fake news é impossível. Isso em todo lugar do planeta, não só aqui também, de novo, no Brasil. É uma realidade mundial. Agora, de fato, você conhecendo o problema e os órgãos responsáveis, as autoridades responsáveis pela questão, tem, sim, instrumentos para minimizar os danos. Agora, sempre vai haver, você tem um adversário ali na sua cidade, no seu estado, você vai tentar, pode tentar se utilizar de meios pouco lícitos, né, e tentar jogar contra aquele adversário. Então, fake news é uma realidade que veio para ficar e, infelizmente, ela existe, já não é de hoje, mudou-se o nome apenas, a nomenclatura, né, fake news. Isso já, desde sempre, há disputa entre grupos pelo poder, você tem em verdades, mentiras e tudo mais. Agora, é tentar controlar isso, conter ao mínimo possível. Tá certo, André César, cientista político, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, André. Eu agradeço. Obrigado, boa tarde.